Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos conta a parábola do bom semeador. A palavra de Deus é como uma semente que Deus lança no coração de cada um de nós. Porém, o ser humano, ele é livre para aceitar ou não. Todos nós temos algo chamado livre-arbítrio. Uma das condições para dizer que de fato existe o amor é dar a liberdade para o outro escolher. Deus, ele poderia muito simples ou de forma muito fácil resolver o problema do mal no mundo. Existem pessoas que dizem assim: eu não acredito em Deus, porque se Deus fosse bom, não existiria tanta maldade no mundo. Daqui a pouco, Deus queira que não, mas pode ser que nós tenhamos um tufão aqui em Macau, mais um. A meteorologia diz que amanhã pode ser que tenha tufão. Nas Filipinas, quantos anos, quantas vezes, às vezes famílias pobres, simples, de repente vem uma catástrofe da natureza e destrói as casas. Quantas vezes uma pessoa boa caminhando na rua, vem um maluco embriagado ou sem juízo, pega e atropela. Então as pessoas dizem assim: se Deus existe, por que Deus permite o mal? É muito fácil, seria muito fácil Deus resolver o problema do mal. Por exemplo, uma pessoa não está com vontade de ir na missa. Deus iria dizer assim, como que um controle remoto: você vai, e aí Deus aperta, vai, pega e vai. Uma pessoa quer fazer alguma coisa de errado, falar mal dos outros, fofocar, Deus pega e começa a apertar a língua daquela pessoa e dá um nó assim, começa a doer, a pessoa não consegue falar. Podia resolver. Mas isso não é amor. Quem ama, deixa o outro ser. Quem ama, deixa livre. Deus, ele criou o ser humano com algo chamado livre-arbítrio. O ser humano, ele pode ou não amar a Deus. Uma vez eu ouvi uma explicação que é muito verdadeira. Um físico disse: o escuro, ele não existe. Padre, como que não existe o escuro, padre? Toda noite onde que eu durmo lá no meu quarto está escuro. O escuro, na verdade, é a ausência da luz. O que existe é a luz. O que existe é a luz. Quando falta a luz, existe o escuro. O que existe é o bem. O que é o mal? O mal é a ausência do bem. Quando Deus criou as coisas, Deus criou todas as coisas boas. No princípio só existia o bem. Deus criou tudo para ser bom. Deus criou todas as pessoas para apenas fazer o bem. Porém, Deus, ele não criou as pessoas com a obrigação de fazer aquilo que ele queria. Deus, ele criou as pessoas com liberdade. A partir do momento que a pessoa recusa o bem, aí surge o mal. Em vez das pessoas dizerem contra tufão, contra essas calamidades da natureza, veja como que o ser humano trata a natureza, como que trata a obra da criação. Uma vez a natureza vai se rebelar, uma vez a natureza, em um determinado momento, ela não vai aceitar aquilo que o ser humano faz. Então Deus, no seu infinito amor, ele criou as pessoas com liberdade. O mal não é vontade de Deus. O mal é fruto da liberdade mal usada do ser humano. Deus criou tudo e criou tudo bom e disse para o ser humano: eu criei tudo bom, agora eu convido você a escolher o bem. E aí, à medida que o ser humano não escolhe o bem, vai surgindo o mal. O Evangelho de hoje diz assim: o semeador, ele saiu para semear. E aconteceu 4 coisas diferentes. Quando o semeador saiu para semear, aconteceu 4 coisas diferentes. A primeira delas, ele jogou a semente nem caiu direito, de repente veio uma ave, pegou a semente no bico e levou embora. E aí depois, em outro sítio, em outro local, aconteceu que a semente caiu em um terreno pedregoso, um terreno como esse de asfalto. E aí não nasceu. A semente não nasceu porque um milagre normalmente não vai nascer no concreto, em um local pedregoso. E aí tem a terceira situação.
A terceira situação, a semente é jogada, e a semente é jogada em um terreno com espinhos. O que é melhor, um terreno pedregoso, de concreto, ou um terreno de espinho? O de espinho é um pouco melhor. A semente ela começa a nascer, mas ela começa a ficar sufocada. O espinho não deixa ela ir muito longe, então ela começa a crescer, começa a ficar sufocada, começa a crescer, começa a ficar sufocada e ela morre. E aí depois acontece a quarta realidade. O que é a quarta? A quarta é a semente que caiu na terra boa. Imagino as regiões de Portugal que produz vinho, local de terra boa, local de terra fértil. No Brasil, até muito tempo atrás, nós dizíamos que tudo que se semeia, se colhe. Tem muitos lugares que a terra é fantástica, a terra é boa. Hoje, talvez, nem tanto. Então, quando a semente é jogada em terra boa, ela cresce. Algumas sementes foram pegas pela ave, outras nem começaram a crescer por causa do terreno pedregoso, outras cresceram um pouco e morreram porque era espinhoso, e outras cresceram porque eram terra boa. Existem algumas pessoas que foram batizadas, mas os pais não educaram na fé. No contexto que as pessoas cresceram, não tinha Deus, então é como se viesse a ave e levasse embora. A semente é a nossa fé, ela precisa ser cuidada. Tem outras que teve muita pouca oportunidade, porque caiu de repente no concreto. Agora tem outras, e aqui muitos de nós podemos nos encontrar, é aquela que está lutando para produzir frutos. Aquelas que receberam, mas têm as dificuldades, as tentações do dia a dia. Às vezes a tentação dentro de casa. Por que vai na missa? Por que fazer tanto isso? Já faz tão bem para Deus. As pessoas na igreja também são pecadoras. Então a semente quer crescer, mas vem um espinho. Nós não somos melhores do que os outros, mas por graça de Deus, Deus nos concedeu nosso coração, a nossa alma, ser uma terra fértil. No Brasil, nós temos aproximadamente 65% das pessoas que são católicas. O Brasil é um país de 210 milhões de habitantes. É grande, 210 milhões de habitantes. Aproximadamente 130 milhões são católicos. Imagina, 130 milhões de católicos num país só, é muita gente. Mas apenas 8% dos católicos vão na missa. Então nós temos esses 65, já é 62, está caindo cada vez mais, infelizmente. Desses que se dizem católicos, apenas 8% vai na missa. Alguns destes que vão na missa porque tem medo que Deus castiga, porque já virou uma tradição. Mas Deus convida a cada um de nós, até o padre, Deus convida a cada um de nós a dizermos assim: Jesus, obrigado, porque com a tua graça o meu coração foi uma terra boa. Quantas pessoas que nós já conhecemos, quantas pessoas que já passaram pela nossa vida, que nos ajudaram até na catequese, que nos ajudaram na igreja, que de repente desistiram, que de repente não perseveraram. Então, primeiro, nós estamos perseverando, nós continuamos na igreja, porque é graça e ajuda de Deus, e também pelo esforço pessoal. Querido irmão, querida irmã, a fé, para ela crescer, é como uma semente, ela precisa ser cultivada, ela precisa ser bem tratada. Que Jesus nos ajude a perseverarmos na oração, que Jesus nos ajude a perseverarmos participando da missa. O que mais agrada o coração de Deus, de tudo aquilo que nós podemos fazer, pode parecer algo tão fácil, mas o que mais agrada o coração de Deus é um católico que participa da missa com devoção, um católico que participa da missa com amor. E depois, quando a missa termina, um católico que ama, faz o bem e cuida do próximo do jeito que o coração de Jesus cuida de nós e nos ama. Então nós vamos pedir a Jesus que Ele nos ajude para o nosso coração continuar sendo essa terra boa. E aqueles que por algum motivo
deixaram a igreja por algum motivo que não participam e por algum motivo não estão no nosso meio. Nós temos duas opções diante dessas pessoas que não vêm. Uma opção é abandonar, é deixar. A outra opção é sermos missionários, instrumentos de Deus. Não precisa brigar, não precisa humilhar, mas se sinta responsável. Se sinta responsável. Se sinta responsável em convidar, em querer trazer para a igreja. Uma vez alguém disse assim: não gosto muito, o padre Daniel fala muito da família dele, fala demais da mãe dele, eu não gosto. Então, se alguém não gosta, paciência, vou falar novamente. Me recordo, minha mãe dizia assim: filho, a mãe tem um sonho. Eu falei: mãe, lá vem, coisa de mãe. Que sonho que é esse? Eu jogava vôlei, quando eu tinha 14, 13 anos, comecei a jogar, sempre fui alto, jogava, e aí os fins de semana tinha treino, tinha jogo, eu ia para outras cidades, e jovem. Então, dos 13 aos 16, praticamente eu não ia na igreja. Não ia porque eu não achava tão interessante, não ia porque eu jogava, então eu não ia na igreja. E aí, quando eu tinha 15, mais ou menos, minha mãe falou assim: filho, eu tenho um sonho. Gostaria um dia que você vai entrar e vai com a gente na missa. Eu quase desisti, porque eu acho que não vai acontecer. Mas sempre eu estou no banco, e ela sentava quase na metade onde vocês estão, minha mãe e meu pai. Ela falou: meu sonho, filho, eu sempre fico olhando para o fundo da igreja. E o meu sonho é ver um dia você entrando, você chegando, mesmo se for atrasado. Mas o meu sonho é ver você um dia entrando e sentando do nosso lado. Vai ser uma alegria tão grande que você vai dar para os seus pais. Foi: mãe, reza. Aí passou um tempo, algumas semanas, ela falou: filho, tem um primo seu que foi para o seminário. O sonho da mãe é que um dia você seja padre. Foi: mãe, você nem conseguiu que eu vou na igreja, você já quer que eu seja padre? Aí a senhora está pedindo muito também, né, mãe? Continua rezando pelo menos para um dia eu ir para a igreja, já vai ser uma grande vitória. E aí, hoje a minha mãe, ela olha para a entrada da igreja, não para me ver entrando para sentar do lado dela. Ela olha para a entrada da igreja para me ver entrando na procissão de entrada para presidir a missa, para consagrar o pão no corpo e sangue de Cristo. O que isso significa? Ela não desistiu. Ela não desistiu. Se eu iria ou não iria entrar, é problema meu. Ela fez a parte dela. A nossa missão não é fazer a semente crescer. Quem vai fazer a semente crescer é o Espírito Santo, é a graça de Deus. A nossa missão é jogar a semente e cultivar a semente. Se ela cresce ou não, cabe a cada um. Cada um vai ser julgado um dia por Deus. Mãe, pai que reza, que pede pelos filhos, julgamento é individual. A hora que tiver um problema de saúde, tiver uma dificuldade, vai correr para a mãe, para o pai: mãe, reza para mim, pai, reza para mim. E aí, com muito jeito, com muita humildade, vai e reza, e a pessoa vai voltando. Então a nossa missão, aqui falando em relação à família, aos outros, a nossa missão não é fazer a semente crescer. Quem faz a semente crescer é Deus, quando Ele quer. Jesus, que é Deus, Ele viu pouquíssimas sementes crescer. Jesus, quando Ele pregava, o texto diz que na multiplicação dos pães haviam 5.000 pessoas. Quantas pessoas que estavam aos pés da cruz, em pé, fiéis e perseverando? Maria Madalena, Maria de Cleofas, outra Maria e João e Nossa Senhora. 5. Imagina que decepção. Existem alguns frutos que nós não veremos em vida. Existem alguns frutos que nós não veremos em vida. Existem alguns frutos que nós vamos ver só no céu. A nossa missão não é fazer a semente crescer. Essa é a missão da graça de Deus e do Espírito Santo. A nossa missão é continuar plantando e cuidando bem da semente. Essa é a nossa missão.
Se vai crescer ou não, cada um responde por si. E para nós ajudarmos a plantar e cultivar a semente no coração dos outros, primeiramente a gente precisa ser muito atento para continuar cuidando e cultivando a semente no nosso coração. O caminho mais curto, o caminho mais rápido para ajudar alguém a se aproximar de Deus é o testemunho. Permita mais um exemplo, o padre encerra a homilia. Já tive um caso no Brasil, no norte do Brasil, uma mãe desesperada, ela disse assim: padre, ajuda minha filha cantava na missa, minha filha participava da missa direto, era de comunidade, agora ela está namorando um protestante, uma pessoa de outra igreja, e deixou a igreja católica e só fala mal da igreja, padre, me ajuda. Eu fiquei 2 anos evangelizando aquela jovem, 2 anos, praticamente toda semana, 1 hora, 2 horas, 3 horas, falava, mandava vídeo, conversava, fazia de tudo. Sabe o que aconteceu depois de 2 anos? Estava pior do que no começo, estava menos católica depois do começo. Agora, quando a gente vai aprendendo, eu estou aprendendo a ser padre. Agora, quando você ajuda, está lá no funeral quando morreu alguém da família, você liga quando é dia do aniversário, quando a pessoa tem uma dificuldade, você vai lá, fica do lado e ajuda. Ou em outras palavras, quando você ama, aí a pessoa não esquece. Acho que faltou amor da minha parte. Ali era duro, ali era uma missão que eu assumi de fazer mudar a cabeça. Não. Então, querido irmão, querida irmã, fala, mas o caminho mais curto, o caminho mais eficiente, o caminho mais seguro para a conversão de alguém é nosso testemunho, é o amor. O amor, quando ele pega um coração duro e congelado como um cubo de gelo, o amor é como brasa. Coloca a brasa no cubo de gelo, vai dissolvendo, até ele se dissolver totalmente. Que Jesus nos ajude a continuarmos cultivando a semente da fé no nosso coração. E em relação aos outros que nós rezamos, irmãos, quantos que rezam por irmãos? Filhos, vizinhos, pais, amigos. Ninguém tem a missão de fazer crescer semente no coração de ninguém. Essa é a missão do Espírito Santo e da graça de Deus. Nossa missão é continuar plantando e cultivando estas sementes.